Olá, gente, vamos tirar mais uma dúvida, se assim Deus quiser. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 e 21. Tudo, pois, provai, o bem retei. Me perdoe. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Eu li o 20 só. As profecias não desprezais, ou não desprezeis. Tudo provai, o bem retei. Profeteias me exoteneite, panta de dogmadzete, tocalon caterrete. As profecias não desvalorizeis ou desprezeis. Todas as coisas, entretanto, testai para provar, o bem retei. As profecias não desvalorizeis ou desprezeis. Panta todas as coisas, ou tudo, porém, dogmazete. O verbo dogmazete, aqui está na segunda pessoa do plural, no indicativo ativo, imperativo. Está no modo imperativo aqui, ordenando, provem, teste. Esse verbo dogmazo, ele fala do processo que o ourive faz quando alguém vai até lá para vender uma peça que diz que é de ouro ou de prata. Se for ouro ou prata, ele tem um material lá para ele ralar e pingar para testar, para ver se de fato é ou não, para ele refutar aquele produto que está ali sendo apresentado para que ele compre, ou então comprá-lo. Então aqui, examinar é diferente do verbo anacrino ou gnosco. Aqui quer dizer você testar primeiro para ver se é ou não, pôr à prova. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e 21. Eu estou falando disso porque nós vamos falar de um versículo que é muito falado hoje no meio denominado evangélico, que é justamente Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13, que diz assim no texto grego: Rumeis este torralas tesges, eande torralas moranfe, entine halife sentai. Eisuden isruei et eime blethen exocata pateithai rupoto antropo. Tradução: vós sois o sal da terra. Se o sal for feito imbecil, estulto, louco, sem lógica, que é muranfe, é a forma subjuntiva aorista passiva, deixa eu ver se é aorista de fato, do verbo murel, que quer dizer torno louco, imbecil, estulto, sem lógica, que figuradamente simboliza ou significa insípido. Em que ele será salgado, ou quem lhe devolverá a lógica? Vós sois o sal da terra. Se o sal for tornado
louco, imbecil, que é a palavra que figuradamente é que significa insípido. Vamos aqui para o dicionário do grego de Carlos Rusconi, que você pode comprar na Paulo Livraria, qualquer dia 20 do mês, pelo menos aqui em Salvador, na Bahia. No dia 20 você tem 20% na Paulo Livraria. Ou você pode, na editora evangélica ou na livraria evangélica, e comprar um dicionário do grego. Você vai lá para a letra M, que aqui o povo chama de mi. No finalzinho, M, O. Nós vamos para moraíno. Moraíno é tornar estulto, insensato. Então, moraíno, eu faço ou torno estulto ou insensato. A pessoa que não lelé, que não fala coisa com coisa, que não fala. Então é a pessoa bestalhada, no popular aqui na Bahia. O passivo é tornar estulto. Aí o termo insípido ou sem sabor é o termo figurado. Aí moria. Moria fala de loucura, insensatez. Moros, que é o adjetivo. Moria é o substantivo. E moros, M-O, acento circunflexo, R-O, acento agudo, S. Moros, insensatez, loucura, que é moria. Muros é estúpido, imbecil, louco, insensato. Então nós aprendemos, até as lições da CPAD particularmente, dizendo que o sal ele serve para salgar, para conservar. Então nós somos o sal da terra, nós estamos aqui para conservar. Por isso que o mundo ainda não foi destruído. Não. Em Mateus capítulo 24, você vai procurar lá, diz que a única coisa que impede a volta do Senhor Jesus Cristo agora é porque o evangelho do reino ainda não foi pregado, anunciado, ensinado a todas as etnias como testemunho, para daí sim vir um fim. Então, enquanto o evangelho do reino não for pregado em todas as etnias, que na nossa versão chama nações, como testemunho, porque Deus, Ele é justo, aí é que virá o fim. Então a palavra, quando Jesus diz que vocês são o sal da terra, está falando aqui literalmente, vocês são aquelas pessoas para dar lógica e sentido às coisas. Se nós pegarmos o sal e deixarmos no saleiro, ou deixá-lo lá no pacote, e não introduzi-lo no alimento que leva sal, ele jamais vai causar o efeito que ele deve causar. E outra, tem que ser dosado de forma correta. Não pode ser nem de mais e nem de menos. Porque a comida sem sal, ela fica sem sabor. E literalmente essa palavra sabor quer dizer que dá lógica, que dá sentido. Então, olha o que Jesus diz: se vocês não falarem coisa com coisa, se vocês não tiverem caráter... Bom dia. Se vocês não falarem as coisas que são óbvias, porque o sal, ele fala daquilo que é interno, daquilo que vem de dentro, fala do caráter. Tanto é que, como foi dito lá, dogmatizo é o verbo testar. Então, se para saber o que a pessoa é de fato, para se saber quem ela é de fato, nada mais como você pôr a prova. O apóstolo Pedro, ele diz uma coisa muito interessante na sua segunda carta, quando ele diz: irmãos, não estranheis as provações, o fogo ardente que vos rodeiam.
E Jesus, querido, a Bíblia diz lá que no capítulo 5 do livro aos Hebreus, a partir do versículo 6, se eu não estiver enganado, eu vou ler aqui, para depois eu ler 2 Pedro, se assim Deus quiser. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Diz assim, ó: deste modo, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão, e embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição, se tornou para todos que lhe obedecem autor, princípio, fonte de salvação eterna, tendo recebido o título de sumo sacerdote segundo a ordem. Então, o processo de Jesus ser moído, dele ser oprimido, foi que revelou a essência dele, o caráter dele, quem de fato ele era. Por isso que Jesus disse que nós somos ele é a videira, nós somos as varas, e o Pai Celeste o agricultor. Aquele que não dá fruto, ou seja, aqueles ramos que são velhos, que tem outra interpretação errada que eu não vou entrar aqui nessa questão. Como é o processo, gente, de cultivo de videira, de pé de uva? Para nós entendermos o que Jesus falou ali, nós temos que estudar um pouquinho acerca do cultivo de uva. Entendeu? Então Jesus disse, vocês são limpos pela palavra. Aquele que está em mim e eu nele produz muito fruto. Qual é o fruto da videira? É a uva ou é as galhas? Então Jesus está dizendo, ó, o que está dentro, ele, quando manifesta, que ele sai, que brota, que arrebenta, que vem para fora, que carrega, nós descobrindo que fruta, que de fato é aquela árvore, quem é, qual o caráter, qual a característica, qual a essência, qual a natureza. Se bem que tem uns pés de uva, como está lá em Ezequiel, a ola e a oliva, diz que deu o quê? Uvas azedas, ou seja, insuportáveis. Aí Pedro fala aqui na sua primeira epístola, né? Dizendo que, armado-vos, exorta-vos como estrangeiro e viajante neste mundo, que vos abstenhais dos desejos da carne, né, que promove guerra contra a alma, sendo o vosso bom comportamento entre os gentios, para que, mesmo que falem mal de vós, como se fosse malfeitor, vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus, como encerra aqui o capítulo 5, versículo 16, né? Vendo as vossas boas obras. Então Jesus está falando aqui, o apóstolo Pedro está falando, ainda diz mais: e quem há de fazer mal, se sois zelosos do bem, mas se sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não tendo medo nenhum deles, nem fiquei conturbados. Antes santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pede. Fazei, porém, com mansidão e respeito, conservando a vossa boa consciência, para que, se alguma coisa sois difamados, sejam confundidos aqueles que vos ultrajam o vosso bom comportamento em Cristo, pois será melhor que sofrais, se esta é a vontade de Deus, por praticardes o bem do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus, morto na carne, vivificado no Espírito, no qual foi também pregar os espíritos em prisão, a saber, os que foram incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Deus em sua longanimidade contemporizava com eles,
enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 foram salvas. Aquilo que vos corresponde ao batismo, que agora salva, não será que consiste na remoção da imundícia do corpo, mas num compromisso solene da consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que tendo descido ao céu, está à direita de Deus, estando sujeitos os anjos, dominações e potestades. Então, querido, essa ideia do sal aqui, que fala do que é íntimo da pessoa, fala do nosso caráter, a solidez de caráter. Porque quando o sal ele tem ação interna. Quando ele entra na carne, na verdura, no legume, ele acaba dando o verdadeiro sentido da coisa que está ali, mas que por si só não pode ser manifesto. Daí daquilo que nós sabemos, que nós falamos de sabor no caso culinário, mas no caso racional nós falamos o quê? De lógica, sentido, compreensão. É como alguém que está tentando resolver um cálculo e não consegue. Aí vem uma pessoa lá, hábia, e procurando saber qual é a fórmula, ele ali acaba resolvendo aquela questão, ensinando a pessoa, e a pessoa compreende a questão e consegue resolver aquele problema que ele por si só não conseguia. Ele, agora faz sentido, agora eu compreendo, agora eu entendo. Então sal aqui, quando se torna insípido, fala de uma coisa incompreensível, que não tem lógica. É o que nós geralmente fazemos, principalmente nas igrejas neopentecostal e algumas denominadas fogo puro, né? Que não se ensina a palavra, a pessoa não aprende a palavra, as pessoas não respeitam ninguém e acham que ele é perseguição do demônio quando alguém liga para algum órgão público e vai lá proibir aquela zoada e vai até multar. Porque se o sal se tornar insípido, pessoas orgulhosas, né, que faz tudo sem lógica, em que ele será salgado? Se a pessoa perder a mente, ficar maluco, louco, quem poderá devolvê-lo o juízo? Aí a parte B, para nada mais presta, entendeu? Não tem mais capacidade nenhuma, não tem mais força nenhuma, ou seja, eis para uden nada, rue, pode, tem capacidade, aí é traduzido como presta, já, se não, blethem, ser lançado, ao ser lançado, exo, fora, catapatei, ser pisado, pisoteado, rupo, debaixo, dos antropon, dos homens. Atenção, se o sal perder a sua força, perder seu vigor, sua capacidade de influenciar, de dar lógica às coisas, de instruir as pessoas, de ter capacidade de raciocínio para gerar raciocínio em outras pessoas, e de por todas as etnias e educai, que na nossa versão está discipulai. Mateus capítulo 28, versículo 18 a seguir. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. A Bíblia diz lá no livro de Daniel que Daniel e Ananias, Misael e Azarias, eles foram treinados para que ele pudesse andar, entrar e sair do palácio. Então ele não podia andar de qualquer jeito, ele tinha que aprender a norma, porque senão isso causaria a morte deles, ou então a expulsão, a exclusão deles do palácio. Então, gente, tudo nessa vida tem norma, tem restrições que nós precisamos para não andar que nem bestalhados, loucos, estúpidos. Mateus capítulo 28. Mateus 28. Diz assim,
Jesus, capítulo 28, versículo 19. Indo enviados viajandos, por isso, educai, discipulai, matheteusate, o verbo imperativo do verbo matano, que quer dizer pôr na cabeça, treinar por meio da prática. Educar, ensinando por meio da prática. Então, diz Jesus, matheteusate, educai, discipulai, treinai, panta, todas, tá, as, ethne, etnias. Então, se você é todo abobalhado, não faz coisa com coisa, não tem respeito, não tem norma, não tem regra, não tem ética, faz tudo de qualquer jeito e diz, não. Uma pessoa vai ficar na frente de uma regência, você não ensina nem sequer o básico da regência para a pessoa saber como fazer, para não acabar com a garganta dos regidos. Você bota uma pessoa para dirigir uma congregação e não treina essa pessoa. Você bota essa pessoa para dirigir um carro, mas essa pessoa não sabe dirigir. Então, gente, tudo nessa vida a pessoa precisa de instrução para aprender e fazer. Aí Jesus disse, vocês são o sal da terra. Ok? Então, a segunda parte diz assim, versículo 14, Rumeis este tofos tu cosmo. Vós sois a luz do mundo. O Dunatai não pode, polis, uma cidade, Krubenai. Krubenai. Ser escondida é pano sobre oros, ou acima do monte. É pano sobre ou em cima do oros, monte. Keimene, jazendo. Vós sois a luz do mundo. Não pode uma cidade ser escondida em cima do monte jazendo. Uder nem caiu sim, acendem lurno, uma lâmpada, cair e titeasim, colocam autor a mesma, rupo debaixo, tomódium do velador, do alqueire, al mais epitelurnia, mas sobre o candeeiro, cair e lampe, ilumina, passem, toda, ou todos, tois ena, os que estão na oikia, na casa. Rutos deste modo, lampsanto, lampsato. Deste modo, assim, brilhe, tofos, rumon, a luz de vós, em prostem, diante ton antropon, dos homens. Ropos, a fim de que, ido sim, vejam, rumon, tacala, as de vós boa, erga, obras, caidoxasson, e glorifiquem, topatera, rumon, o pai de vós, to entois, uranois, o que está nos céus. Então, assim como diz que nós somos o sal da terra,
Porém, se o sol se tornar louco, estúpido, imbecil, sem lógica, que a gente chama aqui de insípido, por isso que nós interpretamos errado, porque o termo insípido é figurado. Então, se ele se tornar, ou se ele for feito, que aqui está na voz passiva, se ele for feito estúpido, imbecil, louco, insano, sem lógica, quem poderá salgá-lo novamente? Quem poderá tirar dele a loucura? Para nada mais presta senão ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens, ou embaixo dos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode uma cidade ser escondida jazendo em cima de um monte. Nem se acende uma lâmpada e se colocam a mesma debaixo de um vaso, antes no candeeiro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, na frente dos homens, na face dos homens, a fim de que vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Aí eu pergunto agora, queridos, qual a função da luz? Em primeiro lugar, que tanto o sal como a luz, nós só vemos, no caso o sal, quando ele está dentro do saco ou dentro do saleiro. Quando nós colocamos no alimento ali, ele some. Em primeiro lugar, que ele some. Ele se infiltra ali que ninguém vê. Era o que Jesus fazia. Quando ele curava alguém, não conte nada a ninguém. Quando o demônio se manifestava, ele expulsava e cala-te. Então Jesus fazia tudo às ocultas, a não ser quando ele ensinava para dar testemunho. Então tudo tem sua hora e tem seu lugar certo. Já que a luz fala daquilo que é externo, aquilo que todo mundo vê. Vocês são a luz do mundo. Aí eu pergunto, quem consegue ver a luz? Você pode ver a lâmpada, você vê o reflexo da luz, mas você nunca vê a luz. E tomando uma aula de física com o nosso digníssimo professor Vilalva, ali do Colégio Central, não sei se ele ainda ensina, tomei aula com ele em 2010, um excelente professor, ele explicando que a luz não pode ser vista nem tocada, mas pode ser sentida. Assim como o sal dentro dos alimentos não pode ser visto nem tocado, mas pode ser sentido. Que ali o sal fala do que é interno, do caráter. Já a luz já fala das suas atitudes cotidianamente. Por quê? O reflexo da luz nas coisas faz com que o nosso aparelho óptico capte a imagem, porque refletiu a luz. Então nossa câmera, que nós chamamos de olhos, capta para o cérebro, e o cérebro processa essa imagem, porque quem enxerga não é nossos olhos, é o cérebro, e dá plena consciência e convicção do que a pessoa, e discernimento do que a pessoa está vendo. E detalhe, sou eu quem decido seguir em frente ou não ao ver o que eu vejo. Então a luz tem o papel não de convencer ninguém, mas de mostrar com exatidão e clareza a pessoa, as coisas que estão diante dela, e é ela quem toma a decisão. Aí no hebraico tem duas palavras, nefesh e shem. Shem fala da reputação que a pessoa tem nos que rodeiam. Tanto é que Shem quer dizer nome, traduzido como nome, reputação, fama. Por isso que o Senhor disse memória, por isso que o Senhor disse santificado seja o teu nome, o Senhor Jesus disse. Que a palavra nome quer dizer reputação, fama, memória. Fala da reputação da pessoa. A luz. Já Nefesh fala do que a pessoa é em si, da essência da pessoa, do eu, que nós chamamos aqui ego, do caráter da pessoa. Vocês são o sal da terra. Eu não vou falar mais para poder não ficar muito longo aqui. Então o sentido aqui da palavra de Jesus, vocês são o sal da terra, fala de que nós temos que ter caráter.
A nossa vida tem que ter sentido, lógica. Nós não podemos ser imbecis. Nós temos que ter plena consciência e convicção do que somos, porque somos, do que fazemos, por que fazemos, a quem fazemos, para quem fazemos. Por isso que Paulo disse, irmãos, pelo amor de Deus, eu imploro a vocês por isso, para apresentar o corpo de vocês o sacrifício, ao viver a santidade agradável a Deus, porque tem que ser um culto lógico, racional. Não se modele com esse mundo, mas sejam transformados na renovação da sua mente e compreensão. Então nós precisamos estudar a palavra para saber de fato o que é que ela diz e não ficar repetindo o que os outros dizem. Nós precisamos ser garimpeiros, penetrar na palavra para cavar. Depois de cavar, de achar o diamante ou o ouro, nós mesmos fazemos um processo para descobrir o que é de fato. Eu sei que esse vídeo não ficou tão claro assim, mas se Deus quiser nós faremos mais um ou dois, para que o Senhor possa nos dar compreensão do que está dizendo aqui. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar estúpido, em que quem o salgará de novo? Ele será salgado. Que ele será salgado. Para nada mais presta, já não tem mais nenhum vigor, senão para ser lançado fora, descartado e ser pisado pelos homens. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são ramo. Assim como o ramo que não permanecer em mim, antes ele é lançado fora e seca, e panho e lança no fogo, assim vocês também, sem mim, nada podem fazer. Então, se não obedecer, não for na direção, pode ser o que for. Vós sois a luz do mundo. Se não pode uma cidade ser escondida em cima do monte jazendo, nem se acende uma lâmpada e se coloca a mesma debaixo de um vaso ou do alqueire, mas sob o velador, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Deste modo brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está no céu. Então o verdadeiro sentido desse termo aqui, insípido, é louco. Nós podemos ver isso em algumas pessoas que denominam, se dizem que servem ao Senhor Jesus, mas não sabem nem de fato quem é Jesus. Não se preocupe em estudar a palavra. É como um médico que não quer aprender sobre medicina, que não aprende sobre medicina e vai lá e quer ser um cirurgião, quer ser um dentista, ou um pedreiro que não sabe nada de construção e vai lá fazer uma fundação de uma casa. O que vai acontecer com essa casa? Por isso que o Senhor Jesus disse que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam, gente, não é o costume da minha denominação, não é o dogma da minha religião. Jesus não disse isso. Ao contrário, ele disse que nós temos que a nossa justiça tem que sobressair a dos fariseus e dos escribas. Diga, Zita. Me dê essa colinha, não sabe pra deixar a minha aí, viu? Depois eu vou lhe dar uma coisa, promoção, cara. Então, gente, Jesus disse que todo aquele que ouve essas minhas palavras, o que eu digo, e as põe em prática, é semelhante à pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, cavou fundo, fez o alicerce, e quando veio as dificuldades, ele permaneceu, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido e não serei confundido. Filipenses, olha o que Paulo diz, eu tenho capacidade de enfrentar fome, nudez e doença, e também tenho capacidade de ter em abundância, estar vestido e viver na abundância. Porque eu posso tudo, porque é Ele que me fortalece, Ele é minha base, eu estou enxertado nele. Então, gente, ir para a igreja
botar a Bíblia, ouvir, pisar e fazer a conta. Isso não adianta, gente, porque depois dali o processo vem, aí nós ficamos chorando e que não sei o que, e falamos, seja feita a sua vontade. Será que eu e você sabemos qual é a vontade de Deus? A campanha que nós fazemos em busca, não, que Deus vai fazer. Sim, qual é a vontade de Deus na minha e na sua vida? A gente tem que ter lógica. O sal tem que salgar, não pode ser estúpido, sem lógica, insípido, sem sentido. O sal, ao efeito do sal, é salgar, é ter lógica. Temos que fazer como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas nós não, só queremos só falar. Jesus sabia qual o objetivo dele aqui na terra. Paulo sabia qual o objetivo dele aqui na terra. E você? E eu? Qual é o seu chamado? O seu chamado é para a igreja? Para pedir a Deus por um emprego? Um casamento? Para pedir a Deus a libertação do seu filho? Aí fica agora o capítulo 6, para você ler quantas vezes você quiser, até eu e você compreendermos, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Passa um mês lendo, vai destrinchando, que geralmente a gente não faz isso, né? Para compreender, gente. Só se extrai um suco, se espremer ou se triturar a fruta. Só se descobre alguma coisa dentro do ser humano depois de fazer vários exames, e às vezes tem que abrir para ver, ou então fazer uma radiografia. Tudo nessa vida tem que se gastar tempo, tem que se esforçar para conseguir. O conhecimento da palavra não é diferente. Mas infelizmente nós gostamos de pegar apostilas prontas, o que os outros falou, ouvir pregação. Aí pegamos o pão pronto, que não sabemos qual é a procedência. Por que existe padaria? Porque nós não queremos fazer o nosso próprio pão. Por que existe mercado? E as mercadorias estão caras? Porque nós não queremos ser produtores do nosso alimento. Ao contrário, queremos já estar pronto para comer. E o reino do céu não é assim, gente. O reino do céu é: esforça, tem bom ânimo, que eu te ajudo, mas cuida de fazer como está escrito, porque não te deixarei, nem te abandonarei. A paz de Cristo, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.